entender, enquanto gestor, enquanto, né, pessoas que estão mais à frente das responsabilidades. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Carlão, obrigado, boa noite. A todos, boa noite também. Fique à vontade, O tema, Marcos, hoje proposto certo. o tema hoje proposto é o tema, eu acho que mais corriqueiro. Eu nunca vi em tão pouco tempo tanta ameaça com relação à Caixa 100% pública, né? Todo dia a gente fica com medo de uma notícia, depois já tem outra notícia pior, que a gente fica com mais medo ainda. Então, assim, já não é nenhuma surpresa as ameaças que a Caixa tem tido. E, assim, a gente queria ouvir um pouquinho, Marcos, exatamente qual é a contribuição e como, né, um vereador ou um ser eminentemente político, eleito ou participante, pode ajudar, né, a Caixa 100% pública. Todos em defesa da Caixa. Pois é, Carlão. Primeiro eu queria, na verdade, dizer que eu queria... Pode falar. Deixa eu ver aqui que está agora, voltou. Está falhando um pouquinho. Primeiro agradecer. Então, na verdade, é um prazer. Vou dizer a você, pessoal, assim, que eu participo, assim, tenho participado de vários ambientes, né? Então, esse ambiente aqui é um ambiente que me dá energia, na verdade. Rever um bocado de gente aí, gente querida, né? Gente que tem tudo a ver com a minha construção, a Caixa Econômica, eu digo sempre, família, né? Então, a gente tem uma grande família aqui. Então, quero dizer que primeiro, eu quero dizer que é um grande prazer estar participando dessa atividade. Eu hoje participei de 1, 2, 3, 4, 5, essa é a 6ª atividade. Então, essa daqui é a atividade mais prazerosa que tem, né, para a gente estar ao lado dos nossos aqui num momento como esse. Primeiro, eu queria agradecer aí a participação de todas as pessoas que estão aqui, todos os colegas, todas as colegas da Caixa Econômica. Dizer que eu tive também aqui, Paulo me passou aqui um material importante aqui. Eu só vou citar rapidamente aqui o que vem acontecendo aqui, né? Na verdade, nós já estamos acostumados a vários ataques, né? A Caixa Econômica Federal, né? De alguma forma, tem algum tipo de ataque, tem algum tipo de pressão. Eu tenho 30 anos de Caixa Econômica Federal, completei agora em novembro, 30 anos de Caixa. E eu acho que é importante essa carta aí da FENAG, através das AGCFs aí de todo o país, né, impetrar essa ação judicial, né? Então, eu vou citar aqui alguns pontos assim que a gente já está acostumado, inclusive com alguns, imposição de metas, né, de produtividades absurdas durante a pandemia. Então, essa imposição de metas não é só na pandemia, isso acontece reiteradamente, né? Então, a gente que participa das greves, das assembleias, a gente sabe que é uma das grandes, uma reclamação que acontece de maneira constante, né, pelos gerentes, pelos trabalhadores e trabalhadoras das agências, nossos colegas da agência, né? Aumento das já extorsivas metas impositivas, essas metas, inclusive, deveriam ser criminalizadas, né? Essa forma de você impor essas metas. O uso da já condenada figura do ranqueamento de agência. Agora entrou esse ranqueamento de agência. Já tinha aquele ranking, agora parece que está cada vez mais forte, né? Imposição do sumiço das filas. Esse daqui, para mim, é surreal, né? Imposição do sumiço de filas, né? Uso de canais não oficiais, tipo WhatsApp, por exemplo, durante todo o dia, imagine. Como se não bastasse já a pressão que a gente sofre quando a gente está no horário de trabalho, tem um WhatsApp para importunar a gente quase que o tempo todo, né? 24 horas por dia das pessoas importunando a gente. Imposição de jornadas contínuas de 12, 14 horas, né? Inclusive, eu tenho conversado com várias colegas, né, que dizem que é o seguinte, nesse período, né, afastado, em casa, trabalhando mais do que se ele estivesse trabalhando no trabalho normal. Convocação para o trabalho em vários sábados, na maioria das vezes em cidades distantes, sem destacamentos, inclusive sem destacamentos. Imagina os crimes que estão acontecendo, né? Punição indevidas e excessivas a gestores em razão de fatos excepcionais, sem direito à ampla defesa. Então, você está mesmo numa época de ditadura. Então, neofascista, ditador, ele acaba exercendo isso na prática. Uso de listas de acionantes judiciais para retaliar empregados, né? Imagine, aquilo mesmo que faria, né? Na época da ditadura, é assim, o Mussolini, né, disse que utilizava muito disso e agora está acontecendo a mesma coisa. Então, uma série de coisas aqui.
que foi encaminhado, que a gente colocou, e aí tem justamente isso, né? Os desafios, né, distintos, falando sobre aqui essa carta que tem também aqui, né? A Paulo Henrique Ângelo de Souza, que é a vice-presidente. Também é outra coisa importante aqui que a gente leu, desafios distintos, né? Comum a observância da colocação de desafios da Caixa. Então, falando sobre a cobrança acima dos objetivos, né? Então, você tem um objetivo da Caixa, então a cobrança está acima desses objetivos. A ameaça de penalização dos rodízios, né? Então, é uma forma de punição ele, né? Vou fazer rodízio, e às vezes é o que vocês estão relatando aqui, às vezes você cumpre a meta, e aí você, porque você não avança nesse cumprimento como eles esperariam que avançava, então eles começam a penalizar através de rodízio, quer dizer, coisa inacreditável que vem acontecendo, né? A caça às bruxas, né? Uma coisa que sempre ocorreu na Caixa nesses tempos pretéritos, diminuiu um pouco mais, mas continua agora de maneira assustadora e avassaladora com esse neofascista que está aí governando, né? Inclusive, através de comunicação não oficial, através do WhatsApp, que é outro grande problema. Então, e essa mudança de regras, né? Com mudança de metas e tal, como o que vem ocorrendo. Então, assim, uma série de coisas aqui que eu estou vendo que está colocando. Fora essa problemática que a gente está vendo aí da FUNCEF, né? Então, para você ter uma ideia, eu hoje estou no alto patrocínio. É bom saber, eu como vereador de Salvador, eu recebo mais do que eu recebia na Caixa. Eu pago só de alto patrocínio R$ 4.000 à FUNCEF. Toda vez eles descontam isso, né? A gente sai de 2% para 6,66% do Saúde Caixa, e aí, fora uma série de coisas que a gente tem responsabilidade também com o partido. O pessoal é um partido socialista, então não recebe dinheiro de empreiteira nem de empresa, então a gente tem que contribuir com 20% do salário líquido e tal, e outras coisas mais. Então, a situação é uma situação extremamente difícil, né? Então, a questão também da privatização de pedaços também, né? Então, da MP 995 de 2020, eu acho que a grande luta que a gente está fazendo, a FENAI não criou só um manifesto, né, que teve a assinatura de entidades, também de parlamentares, vários parlamentares, né, mais de 300 pessoas entre parlamentares e entidades assinaram essa defesa da Caixa contra a abertura de capital, né, de suas subsidiárias. E também tem as ADINs, uma entrada também da FENAI e a Contraf, né, mas tem outras duas ADINs também que entraram, né, com esse absurdo dessa abertura de capital subsidiárias, é o que eles estão inventando agora nesse momento. Então, são vários ataques que vêm acontecendo, né? Então, eu quero falar um pouco aqui, diante desses ataques todos que a gente precisa defender com muita força. É por isso que eu digo sempre aqui, Paulo, Carlão, Érico e demais aí, a gente diz sempre o seguinte: a gente precisa se reinventar. Eu acho que o movimento sindical também precisa se reinventar, fazer vários enfrentamentos, né? A gente precisa fazer mais força, porque à medida que a gente vai recuando, eles vão invadindo, eles vão tomando espaço, a gente vai recuando, eles vão tomando espaço. Chega uma hora que eles vão tomar tanto espaço que não tem mais como a gente recuar. Então, a gente precisa fazer uma rediscussão de como a gente fazer esse enfrentamento. Então, o primeiro ponto é a rediscussão, a reinvenção que a gente tem que ter no movimento sindical. E o movimento sindical não é só os dirigentes sindicais, não. O movimento sindical somos todos nós que construímos o movimento sindical. Eu vi que houve um arrefecimento muito grande aí com esses ataques que vieram aí. Eu digo sempre o seguinte, né? A contribuição sindical de esquerda é contra essa forma de pagamento desse imposto sindical. Mas eu deixo claro o seguinte: se a gente tiver uma representação sindical e a gente fizer conscientização política dentro do sindicato, então esse um dia trabalhado que a gente paga no imposto sindical, que no caso aí era inclusive forçado, a gente pode dar, eu posso dar um dia, posso dar 2 dias, 3 dias, sem problema nenhum do meu salário, para que a gente possa fortalecer o movimento sindical. Então, a gente tem que criar essa consciência, né? Essa consciência crítica e política, porque sem movimento sindical nós estamos completamente destruídos, né? Então, acaba todo o trabalho de trabalhadores e agora ele tem que ser fortalecido, tem que ser conscientizado. A gente precisa voltar à organização na área de trabalho, a gente precisa, principalmente, entrou vários pessoas novas aí, trabalhadores e trabalhadoras novas e novos, então a gente precisa se organizar e precisa fazer a formação dessas pessoas. Tem muita gente, porque os ataques agora, os salários hoje não são mais tão atrativos como há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, então às vezes parece que os trabalhadores e trabalhadoras da Caixa estão lá passando uma chuva, né? Eles entram para passar uma chuva e depois eles já estão pensando no concurso, outro concurso público, e daqui a pouco eles já estão saindo, então tem uma rotatividade muito grande. Então,
Reinventar. É por isso que eu acho que a gente precisa se reinventar na Caixa Econômica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí, Carlão tinha falado, Paulo Dalmor Divino também tinha falado aqui inicialmente, é a representação política, pessoal. A representação política, ela tem uma importância que a gente não imagina. Eu sempre digo às pessoas todas, a representação política como um todo, ela tem uma importância. Por exemplo, se você tem uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, você tem infraestrutura de qualidade, você tem um bem viver através da responsabilidade socioambiental, se você tem um outro modelo de política de segurança, né? A gente, inclusive, abre um processo de discussão sobre a desmilitarização da polícia, da política. Então, tudo isso vem da política, e a gente nunca pensou muito nisso na política, né? Então, a gente precisa pensar na política. E o pensamento da política não é só em um nível, no nível federal, no caso, a Caixa Econômica é federal, então a gente não pode pensar só no nível federal, a gente tem que pensar no nível estadual e no nível municipal. Agora, a gente também não pode ter qualquer representante, né? A gente pode ter também um representante das elites, os representantes que não estão do nosso lado. Você vê que aumentou o número de representantes bolsonaristas dentro da Caixa, só para você ter uma ideia que não chega a assustar tanto assim, né? Mas existe um percentual acima daquilo que a gente acreditava que podia ter. Então, a gente tem que pensar na representação política da Caixa Econômica, porque, por exemplo, eu sou um parlamentar, um vereador. Nesse 1 ano e meio, eu devo ter falado uns 20 vezes lá defendendo a Caixa Econômica lá naquele plenário. Então, eu defendi a Caixa no plenário várias vezes, né, quando tinha qualquer coisa que eles atacassem a Caixa Econômica. Durante a pandemia, eu acho que eu, reiteradamente, né, no plenário, nas sessões remotas que a gente estava fazendo lá, eu tocava no nome da Caixa Econômica, dos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive das estatais. Eu fazia uma comparação com os bancos privados. Cadê que banco privado nenhum se colocou à disposição para fazer o que os trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica estão fazendo, né? Fazendo atendimento às pessoas, esperança a essas pessoas, arriscando suas vidas em detrimento, né? Em detrimento de suas próprias vidas, para benefício da vida das pessoas que estão passando uma situação de necessidade muito grande. Então, isso, de qualquer forma, pessoal, é uma doação, né? Então, os funcionários da Caixa Econômica fizeram uma doação muito grande. Então, eu tentava politizar aqueles vereadores e vereadoras, eu sei que tem muitos vereadores e vereadoras que estão se lixando para isso, mas a gente abre um processo de politização em defesa da Caixa e dizendo a importância dos bancos públicos. Então, a gente falava quase que diuturnamente lá nas sessões, essas sessões que estavam à distância. A gente também participava de várias audiências públicas, e todas as vezes que a gente estava fazendo uma discussão sobre audiência pública, era audiência pública virtual na pandemia, então, via de regra, a gente falava lá na Caixa Econômica Federal, né, nos atendimentos que estavam tendo, os trabalhadores e trabalhadoras, né, o que estava sofrendo, a pressão que estava sofrendo dentro. Então, a gente estava recebendo feedback dos trabalhadores e colegas aí da Caixa, e a gente reportava. Então, eu quero dizer que, enquanto eu sou o único vereador representante da Caixa e um representante de esquerda, dentro daquela Câmara de Vereadores, que é uma Câmara de Vereadores, para você ter uma ideia, o ACM Neto, o atual prefeito de Salvador, tem uma base sólida lá de 32 dos 43 vereadores. É um negócio inacreditável, 32. E alguns de oposição, só basta uma conversazinha de pé de ouvido que acaba cedendo às tentações lá do prefeito ACM Neto. Então, eu não sei se tem 4 vereadores ou vereadores de verdadeira oposição lá. Uma outra coisa importante, representações, é independência e autonomia, entendeu, pessoal? A gente precisa ter uma independência de governo, tanto do governo do Estado quanto do governo municipal, para que a gente possa fazer os enfrentamentos lá dentro. Então, esse tipo de enfrentamento a gente se predispõe a fazer, a gente vai para cima desses enfrentamentos lá dentro. Então, a gente faz muito enfrentamento, a gente fiscaliza muito. Quando ele joga um projeto de lei que é um projeto extremamente nocivo a toda a base popular, toda a população, a gente faz enfrentamento, a gente denuncia, a gente vai para redes sociais, a gente faz matéria. A gente conseguiu, depois de quase um ano e 2 meses, a gente conseguiu uma assessora de imprensa agora, que eu acho que está no top, essa assessora de imprensa, muito boa. Então, ela tem uma relação aí com os mails aqui da comunicação aqui de Salvador. Então, a gente, quando manda, a gente manda de maneira muito caceteira, muito categórica, a gente estuda muito. Então, a gente, quando manda alguma coisa para a imprensa recebe hoje, fica muito tranquila quando a gente caminha. Então, essa base de apoio da Caixa Econômica em todos os níveis, ela é muito importante. Eu vou dar aqui um exemplo importante que aconteceu comigo.
Por exemplo, eu sou funcionário da Caixa há 30 anos e eu trabalhei muito tempo na compensação noturna. Eu trabalhei pelo menos, eu acho que em torno de 25 anos, né, 24 anos, 25 anos na compensação noturna. Então, eu entrei na Caixa em Conceição do Coité, eu fui trabalhar no interior em Conceição do Coité. Aí, depois do primeiro ano, 2 meses, eu fiquei em Conceição do Coité, eu vim aqui para o CAT Calçada, né? Então, quando foi centralizada a FGTS, entendeu? O seguro-desemprego, essas coisas todas lá na CAT Calçada, a gente trabalhou. Na verdade, eu fui trabalhar na compensação e a gente fazia hora extra ali no CAT Calçada. Então, fiquei lá na compensação. Foi nessa época que o CAT veio, que migrou muita gente do interior para Salvador. Né? Eu fazia geologia na UFBA, tive que trancar para trabalhar. Eu era funcionário, inclusive, é bom que vocês saibam disso. Eu passei no concurso da Caixa Econômica e da Petrobras. Eu fui petroleiro, viu? E a Petrobras me chamou primeiro. Aí eu fui admitido no dia 1º de julho de 89 na Petrobras, depois de um curso de 6 meses. E aí eu comecei a trabalhar lá na refinaria do Fábio como operador de processamento. Aí a Caixa Econômica me chamou em novembro de 89. Eu não queria ficar trabalhando de turno, eu achava que trabalhar de turno era muito ruim. Eu aí pedi demissão da Petrobras, nem podia, que eu tinha que ficar 2 anos lá na Petrobras, né? Mas eu disse que eu estava doente, estava me sentindo. Então, eu saí da Petrobras e aí não estava me adaptando ao turno, e aí eu fui econômica, né? E aí eu tenho 30 anos na Caixa Econômica. E aí, quando eles estavam fazendo um projeto, né? Os banqueiros, eles não têm limites, né? Então, eles já lucravam muito, mas queriam continuar lucrando. Então, ele queria centralizar esses cheques, né? Dentro das agências, né? Então, só as cópias, né? Tal, a microfilmagem dos cheques, tal, tudo. Então, eles acabaram com a compensação noturna. Então, a compensação noturna deixou de existir. E a gente queria que acontecesse com a adicional noturna a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, acontece com as funções, né? Depois, agora extinguiram também, né? 10 anos você incorpora as funções e a gente queria também incorporar esse adicional noturno. E aí, quando estava terminando o horário noturno, eu encabecei na verdade, nacional, eu liguei para todas as compensações do Brasil, da Caixa Econômica de todo o Brasil, de todos os estados, conversei lá com colegas nossos dos estados, a gente fez uma comissão nacional, inclusive, um deles é Evandro Aguinoleto, que é presidente da Amber, alguém que eu sou ainda do Reg Replan, e aí nós conhecemos. A gente encabeçou esse trabalho, e aí, pessoal, a gente começou a fazer uma pressão muito grande lá para o presidente da Caixa. O presidente da Caixa era o esposo da nossa Eleonora, como é o nome dele? Lembra aí, Paulo? Jorge Hereda. Jorge Hereda. Né? E a gente começou a fazer uma pressão, uma comissão. Quem financiou isso foram os próprios colegas da Caixa Econômica, viu, galera? Eles compravam nossas passagens, eram 5 pessoas, 6, às vezes se deslocavam lá para Brasília, e aí a gente ia visitar alguns parlamentares, né, para a gente fazer pressão. Aí vem a importância da representação na Caixa, pessoal. Sabe quem foi? Existiram 3 pessoas fundamentais nesse trabalho. Teve um que não era da Caixa, mas é uma pessoa fantástica, né? É o Eduardo Suplicy, senador, que era o senador do PT na época. Então, ele teve uma parceria muito grande. Na verdade, foram 4 pessoas, me perdoe. 2 que não eram da Caixa, mas 2 da Caixa, muito representante da Caixa lá no Congresso. É por isso que a gente precisa rediscutir isso. Então, nós tínhamos Eduardo Suplicy. Então, Suplicy foi assim fantástico, né? Uma abertura. Ele tinha uma relação com a Hereda. Paulo Paim também foi extremamente acolhedor na época. Então, os 2 senadores, Paulo Paim, e teve 2 representantes da Caixa lá, como deputado e deputada federal, né? Então, Érica Cocai, não sei se vocês conhecem, de Brasília. Então, Érica Cocai, né? A gente conversou muito com ela. Ela fez muito advogada do diabo com a gente, né? Para depois ela ir para cima. E também o Wellington Dias, né? Que, se eu não me engano, é governador hoje lá, de novo, lá do Piauí. Do Piauí. O Wellington Dias é funcionário da Caixa também, era senador, se eu não me engano. Então, a gente se reportou a eles, a gente começou a dialogar, a conversar, e aí pressionar. Então, eles mandaram uma carta conjunta, mandaram para lá. E o Wellington Dias teve um saque muito importante ali, né? Ele fez assim: Marcos, eu acho que se você tentar um projeto de lei para que essa incorporação fosse automática, você não vai conseguir, vai depender de vários deputados e deputadas e tal. Então, isso tem que ser colocado no acordo coletivo. Então, ele foi que deu essa abertura no processo da gente. Então, ele fez, vamos colocar isso no acordo coletivo.
Aí, Eleonora teve um papel fundamental também. Então, na verdade, rapaz, inclusive, eu não sei se vocês se lembram, que era um gestor da área de pessoal nacional lá, era o superintendente, né? Eu acho que era o superintendente da área de pessoal nacional. Ele depois foi para o Banco do Nordeste, isso no governo ainda, no governo de Dilma, né? Então foi para o Banco do Nordeste e agora depois ele trabalhou também no governo Temer. Eu não sei se não está no governo Bolsonaro. Estava à frente, eu acho, da Caixa, em alguma coisa nessa área da Caixa, foi presidente da Caixa numa época. Eu acho que é Antônio Souza, é isso? É isso? Nelson Souza. Nelson. Nelson Antônio Souza. É. Então, Nelson, né? Então, na época, Nelson tinha uma relação muito forte com a Eleonora, eu fui conversar com ele, a gente dialogou, ela que me indicou, a Eleonora, a gente começou a conversar com ele, e com a participação desses 4 parlamentares, 2 da Caixa Econômica, né? E aí, quando teve o acordo coletivo, né, e tal, depois dessa pressão toda, depois de todo esse trabalho, a gente foi também lá, a gente pediu apoio da FENAI e tal, então a gente foi lá também em São Paulo. E aí, aos 45 minutos do segundo tempo, quando colocou isso na pauta, acabou sendo aprovado para pessoas acima de 10 anos que tinha adicional noturno ser incorporado. Então, foi uma grande vitória que a gente teve, essa incorporação do adicional noturno, que tinha mais de 10 anos trabalhando à noite, e isso foi um trabalho, né, que a gente coletivamente, trabalhadoras e trabalhadores, né, no Brasil todo, mas teve papel precípio e fundamental de parlamentares representantes da Caixa Econômica lá. Que se nós tivermos representantes de trabalhadores e representantes da Caixa Econômica, seja no parlamento municipal, seja no parlamento estadual ou no parlamento federal, ele tem uma importância muito grande, porque tudo é movido pela política. Às vezes a gente não tem essa consciência crítica, essa consciência política, às vezes a gente não entende muito isso, mas isso é de suma importância. Agora, a gente tem que saber escolher quem é que vai estar lá, né? Quem é que vai estar nos representando. E essas pessoas que estão nos representando, ela tem que ter uma importância, independência muito grande, não só independência e autonomia. Ele tem que dialogar, ele tem que conversar, mas ele não pode perder os princípios. Então, lá dentro daquela casa, pessoal, a gente não pode perder os princípios. Sabe por quê? Porque quando a gente perde os princípios, automaticamente, né, a gente deixa de lado os interesses, principalmente de trabalhadoras, e você coloca os interesses de grupos, interesses pessoais, em detrimento desses interesses coletivos. Então, quando você se alinha muito com a direita, quando você faz essa aliança de classe, então, os interesses que são defendidos são outros interesses de grupos políticos, e deixa desses interesses coletivos, interesses de trabalhadoras e trabalhadores, da população mais carente, da população mais pobre, dos movimentos sociais, né, eles estarem de lado, né? Vou dar um exemplo aqui. A bancada evangélica tem crescido muito. Nada contra evangélicos progressistas, que tem alguns evangélicos progressistas. Mas esses evangélicos que estão crescendo são os evangélicos extremamente conservadores, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma pauta agora no Congresso Nacional sobre anistia bilionária de evangélicos, né? Anistia bilionária de evangélicos que, na verdade, não é igreja, não, eram mercadores da fé. São pessoas que se utilizam das igrejas para vender, comercializar dentro da igreja e ganhar muito dinheiro com isso, enriquecerem com isso. Então, tinha uma dívida bilionária desses mercadores da fé, e o único partido, no meio de 34 partidos lá no Congresso Nacional, que votou contra, eu digo assim, esse escândalo, né, essa coisa escandalosa, foi o PSOL, né, os 9, que tinha uma que não estava presente, então os 9 parlamentares e as parlamentares do PSOL votaram contra. Foi o único partido. Então, se você não enfrenta essa bancada evangélica conservadora, se você fica cada vez mais abrindo, na verdade, ele tem sido inimigo da classe trabalhadora, né? Você vê que esses parlamentares e essas parlamentares evangélicas, quando não são progressistas, lá a maioria absoluta vota contra trabalhadores e trabalhadores. Muitos deles é base de apoio de Bolsonaro, né? Como foi base de apoio de vários outros candidatos aí de direita. Então, se a gente não cria essa consciência, a gente não sabe como a gente vota, né? Então, a questão é muito difícil. Então, eu digo a vocês aqui o seguinte: primeiro, a importância de nós termos parlamentares representantes da Caixa em todas as áreas, todas as estadual e municipal. Segundo, a gente precisa saber quem escolhe. A pessoa precisa ter muita autonomia, precisa ter muita firmeza, postura ética. Você não pode abrir mão dos seus princípios.
Eu vou dar aqui 2 exemplos para isso, lá que aconteceu comigo, porque assim, ó, por mais que as pessoas conheçam a gente, sabem da postura, da coerência da gente na política, né, ao longo de mais de 30 anos, 34 anos, existem, às vezes, tentações desses caras. Por exemplo, eu estava lá e Hilton Coelho fez um trabalho muito grande, né? Então, para vocês entenderem um pouco da história, eu fui um dos construtores do PSOL aqui na Bahia, fui presidente estadual, depois mais 3 vezes presidente estadual, como eu falei, e aí eu fui candidato a governador por 3 vezes, em 2010, 2014 e 2018, acho que vocês lembram, né? Então, Hilton se elegeu deputado estadual e virei vereador, para pessoas que entraram agora. Então, quando eu viro vereador, eu entro lá. Então, Hilton tinha uma postura muito independente, muito coerente. Então, o pessoal reconhecia muito isso em Hilton. Muita educação pública, né? Eu também, eu sou filho de mãe solo, né? Eu chamava mãe solteira, mas as mulheres me corrigiram do pessoal, viu, galera? É mãe solo. Então, eu sou filho de mãe solo, sou nascido e criado num bairro extremamente popular, a Liberdade. Minha mãe lavava roupa e tal, para, na verdade, sustentar a gente. Era uma vida de dificuldade muito grande. Eu estudei em escolas públicas, né? Escola Professor Raimundo de Almeida Gouveia, na segunda etapa de Castelo Branco, depois trabalho, e aí eu fui para a escola técnica, né? Eu digo sempre que foi um divisor de águas na minha vida, escola técnica. Eu sou uma pessoa antes da escola técnica, uma pessoa depois. Hoje ele é IFBA, né? Depois foi Cefet e IFBA. Eu aprendi não só me preparar para o mercado de trabalho, mas eu aprendi, na verdade, um aprendizado de vida, na verdade, a vida política, inclusive. Eu aprendi política na Escola Técnica Federal da Bahia. Depois eu fui para a Universidade Federal da Bahia, fiz pós-graduação em Gestão Pública Municipal e Governamental na UNEB também, pública, né? Depois mestrado em Geologia Ambiental na UFBA, e eu pude contribuir com a UFBA, né? Pude ensinar como professor substituto por 2 anos lá na Universidade Federal da Bahia. Então, eu não seria nada na vida sem educação pública, e Hilton defendia muito a educação lá. Então, quando eu entro, eu herdo essa luta de Hilton, e o presidente da Câmara disse que a vice-presidência ia ser do PSOL por causa da luta que o PSOL desenvolvia com a educação. Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação lá. Uma outra coisa é a criança e adolescente também. Só que havia na verdade, eu não vou dizer nem promessa, que isso não é promessa, né? Existia um reconhecimento, Hilton também como presidente da Comissão de Criança e Adolescente, e essa Comissão de Criança e Adolescente é comissão temporária, tem comissão temporária e comissão definitiva. Qual é a diferença? É que na comissão definitiva, você tem uma pontuação, e aí você pode ter uma assessoria para trabalhar nessa comissão. Na temporária não tem isso, mas eles aprovaram lá no regimento interno que 10 comissões temporárias poderiam ser pontuadas iguais às definitivas. Então, eles disseram que ia pontuar de criança e adolescente pela importância dessa comissão. Então, eu sou presidente da Comissão de Criança e Adolescente, mas nunca foi pontuada. Eu chamei o presidente e disse, presidente, o senhor não disse que ia pontuar a criança e adolescente pela importância? E ele não conseguiu, porque as aves de rapina foram para cima dele. Aí ele chegou, me chamou e conversou comigo. Primeiro, Marcos, vamos conversar aqui? Eu quero acertar esse negócio com você. A gente tinha falado com o Hilton, se comprometido com o Hilton, mas a gente não pôde cumprir. Então, eu tenho uma secretaria executiva da Previdência vazia, então você vai pegar um assessor seu, você vai indicar para lá, esse assessor vai ter a mesma pontuação que teria numa comissão que fosse pontuada, então você vai ter essa assessoria, mas o cara não precisa ir lá, não precisa ir na secretaria executiva, tá? E aí você tem a mesma pontuação, você arruma assessoria e trabalha. Aí eu cheguei, Paulinho, né? Falei assim, eu digo, olha, presidente, por mais que você queira tentar resolver o seu problema do acordo que foi feito com o Hilton Coelho para pontuar a Comissão de Criança e Adolescente, mas primeiro, eu sou um vereador de oposição, então eu estar numa secretaria executiva de um vereador de situação, base de ACM Neto, isso já não condiz com aquilo que a gente acredita. O segundo ponto é o seguinte, eu venho denunciando várias coisas aqui da prefeitura e denunciando coisas nessa casa legislativa. De repente, eu indico um assessor que vai ser um assessor fantasma. O assessor não vai para a secretaria executiva, mas está como secretário executivo, não vai trabalhar como secretário executivo. Então, eu disse que isso foge à minha coerência política, aos meus princípios políticos, eu não aceitei. Eu disse, eu tente resolver isso de outra forma, mas dessa forma não é interessante para a gente. E aí, não foi aceito isso, tal. Aí depois ele tentou resolver de outra forma, não conseguiu, mas a gente não abriu mão desse princípio. Uma outra coisa foi agora recentemente, Paulo. Ele sabe que chega a época da política, todo mundo vai como ave de rapina em cima dele. E ele chegou para mim e fez, Marcos, apesar de você ser de oposição, mas você é um cara muito ético, muito coerente, e a gente gostaria que você continuasse. Eu quero lhe ajudar. Aí eu fiz assim,
Presidente, eu tenho um projeto de lei aí para os profissionais da área de cultura que estão sofrendo aí com essa pandemia, é 168/2020. Agilize aí para aprovar esse projeto de lei, você já me ajuda também essas profissionais e esses profissionais. Eu também coloquei um projeto, né, na lei orgânica do município, um projeto de emenda para o direito da natureza, né? Então, é um grande ganho que a gente pode ter aqui do ponto de vista socioambiental, o direito da natureza. Então, vamos ver se você acata isso aí, aprova tal. Ele aí, não, mas eu quero lhe ajudar mais, não sei o que tal. Então, ele queria me ajudar de outra forma, né? Eu aí perguntei, sim, então, você quer me ajudar mais do que isso? Como, presidente? Ele fez, rapaz, você vai precisar de alguma forma, de algum material, né? Um carro para você rodar aí 3, 4, 5, um material de campanha, né, e tal, então eu quero ajudar, rapaz, eu quero ajudar você e tal, né? Eu digo, tá bom, eu vou conversar com o pessoal da coordenação, de qualquer coisa ele fala, tá bom? Então eu saí. Então, eu não aceito esse tipo de coisa, pessoal, porque a gente não pode perder, principalmente num lugar como aquele, princípios. Então, esses princípios, eles são muito valiosos. Pelo menos eu aprendi muito isso com essa guerreira, que eu considero uma das maiores guerreiras que eu já tive na vida, né, que é minha mãe, e ela sempre ensinou esses princípios a gente. Então, uma das pontos preponderantes, quando você tiver a consciência de escolher uma pessoa para ocupar uma casa legislativa, mesmo que seja um colega ou uma colega da Caixa, primeiro você tem que ver se essas pessoas têm princípios, tem que acompanhar essa pessoa, entendeu? Outra coisa é postura ética, essa ética socialista, pensando no todo, como a si mesmo. Então, é outro ponto fundamental dentro daquela casa. E aí, essa pessoa pode defender contra esses ataques que o Carlão falou aí, a Caixa Econômica, a gente pode colocar em evidência o nome da Caixa Econômica o tempo todo e com muita propriedade. É importante a gente colocar isso com muita propriedade. Então, a gente fez isso durante 1 ano e meio, né? 1 ano e meio que eu estou lá como vereador de Salvador, eu assumi em fevereiro de 2019, no lugar do Hilton, como eu falei aqui anteriormente, e a gente vem mantendo esses princípios. Para vocês terem uma ideia, a gente tem agora no Covid-19 75 projetos de lei de indicação. É o maior número de projetos por um vereador lá. O vereador que fez menos do que a gente fez em torno de 40. Mas não são projetos que a gente faz de qualquer jeito, não, Paulo, né? A gente faz um projeto desse discutindo com a comunidade. Tem projeto para mulheres em situação de violência que aumentou muito. Pessoas em situação de rua. Hoje, eu recebi uma das minhas agendas hoje foi receber uma homenagem linda com mais de 50 pessoas em situação de rua lá, me chamaram lá, fizeram uma homenagem, tiraram foto, bateram palma, pelo trabalho que a gente vem fazendo em parceria com essas pessoas em situação de rua. Aí as pessoas dizem assim, rapaz, tem vereadores que falam assim para mim, você não vai ganhar voto nenhum com isso, né? Pessoal, a gente não está lá porque a gente quer ganhar voto, a gente está lá porque a gente faz aquilo que a gente acredita, né? E a gente acredita que a gente precisa fazer isso com os trabalhadores e trabalhadores com movimentos sociais. Então, a gente trabalha com as pessoas em situação de rua, teve vários projetos de pessoas em situação de rua, a gente também fez vários projetos com a população LGBTQIA+. O nosso mandato, pessoal, tem 21 propostas legislativas para a população LGBTQIA+, né? Inclusive, a gente comparando com o Brasil, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa do também a Câmara de Vereadores de todo o Brasil, nós temos mais propostas legislativas do que qualquer um. Só para ter um comparativo, temos mais propostas legislativas em 1 ano e meio do que todos os vereadores e vereadoras que passaram pelaquela casa em 20 anos. Né? Então, a gente tem uma assessoria nessa área que a gente coloca para a gente toda a problemática dessas pessoas, então a gente também faz um trabalho grande. Também vários projetos para criança e adolescente, defesa da educação pública também. A questão que a gente bota como tangencial no mandato é a questão antirracista, né? A questão racial, racismo estrutural, que se desvincula em racismo institucional, racismo religioso. Né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, né, há um respeito muito grande ao mandato da gente. Eu sou o único homem branco, eu me considero pardo, mas né, a minha CUTS é uma CUTS branca aí. Então, eu participo lá da comissão de reparação, é o único branco que participa da comissão de reparação. Também é o único homem que é suplente da comissão de mulher. Para você ver né, como é uma casa também machista, né, masculinizada lá. Então, tem uma quantidade de mulheres numa comissão, faltou mulher para participar da comissão, e eles me escolheram para participar como suplente também daquela casa, pelo trabalho que a gente vem fazendo na defesa das mulheres lá dentro também. Né? Então, e como centralidade, a gente tem um eixo socioambiental. Então, inclusive, a gente tem várias coisas importantes. Né? Essa luta contra o BRT nossa lá, a gente fez um projeto de lei, que é um projeto né, do Santuário das Árvores Anciãs, ali
na Jutaí Magalhães, que eles pretendem derrubar 579 árvores. Então, a gente colocou esse projeto de lei. A gente também fez uma audiência pública que abriu o tombamento lá do Abaeté, do entorno do Abaeté, porque querem construir, o governo do estado quer construir uma estação elevatória de esgoto a 10 metros daquela lagoa do Abaeté, que é um grande santuário também aqui, área de proteção permanente, inserida em 2 parques, Parques das Dunas e o Parque de Abaeté, e ali uma APA, Área de Proteção Ambiental, Dunas e Lagoas e Dunas de Abaeté. Então, a gente também tem uma centralidade socioambiental muito grande, pessoal, porque a questão socioambiental é também um bem viver da gente, né? A gente precisa desse ambiente que está sendo depredado muito grande. Só para ter uma ideia, para ir encerrando essa primeira parte, nós temos 413 ppm de CO2 dispersos na natureza. Se a gente tiver um incremento de mais 50%, chegar a 600 ppm de CO2 dispersos, a América do Sul some debaixo d'água. Então, a gente está numa emergência climática extremamente grave, gravíssima. Vocês não têm noção da emergência climática que nós estamos, né? As pessoas não têm noção. E por esse modelo predatório. Aqui no Brasil, esse incremento é com cada vez mais a quantidade de CO2 sendo emitida por desmatamento. E esse neofascista do Bolsonaro é um dos principais pressupostos que aumente essa abertura na camada de ozônio, né, com esse desmatamento que está acontecendo, assustador na Amazônia, está indo agora, inclusive, essas queimadas na Amazônia, né, e está indo também para o Pantanal, né, passando a boiada. Então, é isso, galera. Então, a gente faz várias lutas sociais, mas não esquece dessa luta nossa, a luta em defesa da Caixa Econômica Pública, né, a Caixa Econômica que faz um trabalho importantíssimo para esse país, trabalhadores e trabalhadores que se dedicam, eu digo sempre lá, pessoal, eu sou funcionário público, mas a gente trabalha muito, o trabalho tem muita qualidade lá dentro, né? Então, a gente vê aí que a Caixa Econômica se destaca nesse trabalho, a gente sabe que é muito grande pela pressão que existe, pela falta de trabalhadores e trabalhadoras, né? Hoje, as agências elas estão com uma quantidade de trabalho muito grande, né? A quantidade de colegas é muito menor do que deveria ter dessa. Então, a pressão é muito grande, mesmo assim a gente resiste, a gente vai para frente. Então, tudo isso, vocês tenham certeza que nessa Casa Legislativa aqui em Salvador, a gente noticia o que é que acontece, a gente dá um depoimento da nossa experiência, diz a importância dessa empresa, da Caixa Econômica para o país, não só durante a pandemia, mas a importância que tem do ponto de vista social, e a gente fala não só da habitação, do saneamento, mas a gente fala de várias outras coisas. Então, eu digo a você a importância que tem da gente criar essa consciência política. Então, eu quero parabenizar aqui a AGCF, né? Parabéns. Inclusive, baseado na AGCF, pessoal, eu fiz um e-mail para a APCEF também, né, ter essa iniciativa. Fiz também um e-mail baseado na AGCF para a AEA. Eu citei a AGCF como exemplo, né? Então, mandei também. O nosso companheiro Menezes, eu vi aqui, deve estar por aí, Menezes. E Menezes também, ele mandou uma mensagem para mim que ele está tentando que essa abertura também aconteça na AEA, nos aposentados lá, na Associação de Aposentados, para que a gente possa abrir uma discussão, né, sobre a cidade lá em relação a isso. Tá bom, galera? Falei para caramba, né, inicialmente, mas é porque é muita coisa mesmo para vocês entenderem como é que funciona aquela coisa lá também. Marcão, eu estou aqui assistindo você também. Aí nós vamos fazer na EA, com certeza, esse trabalho, esse debate político, que é fundamental nós aumentarmos a capacitação dos nossos cidadãos em fazerem leituras políticas e não viverem essa agonia que nós estamos vivendo agora. Achei interessante você falar do aspecto ambiental, que as pessoas não costumam, por exemplo, construir cenários de futuro, do amanhã. Hoje eu busco raciocinar com alguns colegas. Vamos pensar como é ou onde é que nós estaremos daqui a 5 anos. Se permitirmos que o Bolsonaro continue, e tem mais com relação ao Bolsonaro, ele pretende a reeleição, mas ele não pretende parar por aí. Com certeza, ele tem um projeto de ditadura, porque o ego dele não vai permitir ele voltar para a planície, ser um ninguém e sujeitar-se a ser certamente processado pelas instituições judiciais desse país. Parabéns pelo seu trabalho e vamos fazer esse debate também na EA. Eu convidei também Augusto, convidei outros colegas que são postulantes à vereança em Salvador,
né? Mas já confirmado, até então, só temos você e Augusto. Vamos fazer. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns à AGSF por essa iniciativa, e é assim que a gente caminha construindo o nosso futuro. Parabéns. Obrigado, Menezes. Bom ouvi-lo. A recíproca é verdadeira. Carlão, quer fazer a observação? Bem, a sua abordagem, Marcos, ela é bem assim, aquilo que a gente precisa ouvir, porque a gente não pode se limitar. Claro, o tema proposto é Caixa e as coisas que podem interferir ou que estão ocorrendo em torno dela, mas esse panorama geral que você dá ficou quase que uma prestação de conta do mandato, né? Mas sabemos, não tínhamos dúvida e não temos dúvida do quão envolvido você é com a sociedade como um todo. Bancários e Caixa Econômica só não elege e, portanto, não deve ser a pauta de nenhum candidato, muito menos você, pessoa que tem um trânsito em todas as esferas da cidade. Então, assim, é bom saber, porque talvez até não nos chega por conhecermos o seu passado, seu história, sua formação, né, sua luta, que é de muitos anos. Mas é bom saber da forma como vocês estão encaminhando. Infelizmente, os partidos progressistas, como o PSOL, o PCdoB, o PT, estão minguando, né, nas casas legislativas, no executivo também, infelizmente. Mas, assim, sua voz tem que sempre valer por todos que não puderam chegar lá e por todos que perderam ou não conseguiram renovar seus mandatos, e todos nós que estamos aqui precisando de um porta-voz, precisando de uma ponte, precisando de um interlocutor, né, para os assuntos nossos e os assuntos que afligem a sociedade, porque a Caixa ela não se resume às quatro paredes dela, ela é o projeto e a solução de muita gente, sobretudo a população mais, né, desassistida, mais carente. Então, eu gostei, é importante a forma como você abordou, e eu deixo a palavra aí para quem, né, quiser também fazer uma intervenção, mas lhe agradecer pelo panorama que você nos passou. Isso aqui não é uma busca por voto, mas é uma situação que a gente reproduz em votos, talvez, né, por conhecer, mas você nada mais está fazendo do que cumprir com a sua vocação, com o seu rigor ético que nós lhe conhecemos, né, e parabéns pelo mandato, parabéns, tomara que haja renovação, espero muito, você é nome importante no enfrentamento lá, e não deixar que haja um monopólio. Quantitativamente já há, mas no campo das ideias do debate você é a grande esperança nossa de estar lá dentro combatendo também. Muito obrigado por sua participação aqui e cedo a palavra a quem tiver, porque não houve perguntas específicas, né? Porque foi clara a sua intervenção, mas tem um colega aqui que fez Carlão está falando no chat aí. Está falando no chat. Eu vou lhe repassar, então, a pergunta de Carlão, já que senão o mediador vai ficar desempregado na próxima. Marcão, o avanço do conservadorismo e do liberalismo na política no país demonstra a dificuldade de trabalhadores elegerem representantes fiéis às suas necessidades. Como mudar esse jogo? Na Caixa, como mudamos o jogo também? É isso. Diga aí, como... Eu quero citar um exemplo. Deixa eu citar outra coisa que eu não falei aqui, viu, Paulo? A gente também tem 100% de presença na Câmara, só tem 7 vereadores e vereadoras, a gente está com 100% de presença, né, no plenário, a gente não falta plenário, pela importância que tem, a gente foi eleito para isso. Uma outra coisa, nós só temos pouquinho tempo que só tem um vereador do PSOL lá, mas nós estamos entre os 3 dos 43 que mais se pronunciam daquela Câmara, então todo o espaço que a gente tem, a gente vai lá, a gente ocupa, e aí os 3 são todos 3 da esquerda, né? Então, eu, a Ladilce e Marta Rodrigues. Então, são 3
de esquerda, né, que mais se pronunciam naquela casa. A maioria absoluta dos carlistas não se pronunciam naquela casa, pessoal, não tem o que falar. E quando fala, é um bocado de bobagem. É outra coisa importante também que a gente tem feito lá. Então, esses enfrentamentos são enfrentamentos muito importantes. O que eu digo sempre, nessa pergunta de Carlão, tem uma coisa que aconteceu aqui que a gente precisa repensar. Por exemplo, em relação à ajuda emergencial, vamos aqui para a ajuda emergencial. A ajuda emergencial foi a maior redução de pobreza que o Brasil já viveu. Então, uma maior redução de pobreza já vista no nosso país, esses R$600. E essa política de R$600 foi de quem? Foi política de esquerda. É isso que a gente entende. Imagine, quando eu vejo que no Nordeste Bolsonaro teve um crescimento de 17% depois da ajuda emergencial, quando, na verdade, a ajuda emergencial foi uma política de esquerda, porque Bolsonaro não queria dar nada. Depois de muita pressão, Paulo Guedes só liberou R$200. E aí, vários parlamentares de esquerda, aí teve os parlamentares do PSOL, Marcelo Freixo foi um leão para isso, Áurea Carolina, Sâmia Bonfim, Glauber Braga, mas também teve deputados e deputadas do PT, do PCdoB, que foram para cima, se organizaram, convenceram, inclusive, essa direitona que está lá, né, e tal, e você aumentou para R$600 essa ajuda emergencial, que não é tanta coisa assim, mas foi a maior redução de pobreza, pessoal, que nós tivemos. E aí, Bolsonaro cresce numa política que foi uma política de esquerda. Então, o que é que tem acontecido, Carlão? O que tem acontecido é que a gente tem se distanciado dessas bases dos movimentos sociais. A gente se distanciou dos guetos, das vilas, das favelas. Por exemplo, você sabe onde é que a gente tem mais voto aqui, o pessoal hoje aqui em Salvador, está na Bahia, nas áreas mais elitizadas, trabalhadores e trabalhadores, de alguma forma, né? Então, na área de trabalhadores e trabalhadoras, que a gente tem uma base muito grande de colegas de funcionários da Caixa Econômica, né? Mas quando chega nos guetos, nas vilas, os bandidos de direita, né, que utiliza o dinheiro público para ser desviado, né, em benefício de seus grupos, em benefício próprio, depois ele junta esse dinheiro e vai comprar as pessoas com saco de cimento, vai comprar as pessoas com a cesta básica, dá uma grana, né, justamente aquela liderança dali para aquela liderança fazer a política, né, carros de asfalto, né, em cima do processo eleitoral, nas ruas, para ganhar o voto daquelas pessoas, né? Se multiplicou o número de carros com cesta básicas, entendeu? Então, o que foi que aconteceu? Como foi a maior construção de esquerda que esse planeta já teve? A base de quê? De trabalhadores e trabalhadoras de movimento social. E como foi que eu tive a primeira vez o contato com o PT? Eu morava na Liberdade. Então, lá na ladeira do São Cristóvão, no Curuzu, existiam as bases, né, os OBs, né, organizações de base, justamente lá nessas áreas, nessa região. Então, eu tinha formação. A gente ia para as reuniões e existia formação política. Então, a gente fazia formação política nessas áreas, a gente fazia formação política nessas bases, entendeu? Então, Carlão, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se aproximar dos movimentos sociais, a gente precisa se aproximar da periferia, das vilas, da favela, a gente tem que discutir essa linguagem popular de novo, né? Se a gente estivesse próximo dessas pessoas, Bolsonaro não tinha crescido, ele tinha caído, porque isso é uma política de esquerda. Da mesma forma que a gente precisa fazer essa organização no local de trabalho, a gente precisa voltar à formação no local de trabalho. É por isso que tem esse papel fundamental, mas não só do sindicato do ponto de vista institucional, mas nós somos representação do sindicato, a gente precisa discutir com nossos trabalhadores e trabalhadoras a importância da Caixa, a importância do nosso trabalho, a importância de nós como trabalhadoras e como trabalhadores, para que a gente possa criar essa consciência crítica e política, e quando a gente for fazer uma grande greve geral, as pessoas não ficarem pensando em não fazer, porque vai ter R$500 no seu salário. Eu estava fazendo uma discussão no meu local de trabalho lá na Sicoc, na época, por conta disso. Muita gente não queria fazer uma greve geral, né, porque podia ter um desconto. Porra, a gente está aí com o sindicato, a gente está aí com a força de trabalhadores e trabalhadoras, ele vai descontar de todo mundo? Não, vamos fazer. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa consciência. Então, precisa voltar essa consciência de trabalho. Como é que nós conseguimos às 6 horas, pessoal? Eu não tive o prazer de estar lá, não. Paulo estava, né, Paulo? Paulo estava nessa... Foi bom. Entendeu? Foi Paulo, em 86, não foi? 86, 85. Não, foi em 85, foi. 85, começou a vigorar em 86. redemocratização, né? Na redemocratização, tal. Então,
essa luta aconteceu com muita força, né? Então, a gente tem 6 horas hoje com muita luta. Então, essa consciência, essa formação, principalmente o mais jovem na Caixa Econômica, né? A gente precisa refazer, entendeu, Carlão? Então, a gente precisa refazer essa consciência e a gente precisa também que a base da esquerda volte a militar na periferia, que hoje está sendo invadida pelas igrejas evangélicas e pelo grande tráfico, né? Então, hoje, as pessoas respeitam mais o tráfico do que a polícia, porque a polícia entra com o pé na porta, a gente sabe disso, que a gente recebe várias queixas, né? Então, a gente precisa rediscutir esse modelo de fazer política de esquerda, entendeu? Se aproximando mais dos movimentos sociais, nós nos afastamos muito desses movimentos sociais. Obrigado. Marcos, tem uma outra pergunta de um associado nosso. Assim, pergunta a você, Marcos, qual a sua posição sobre o papel das redes da construção da visão deturpada da esquerda no Brasil? Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Está vendo vocês? É por isso que a gente precisa ocupar esse parlamento. É por isso que eu digo, por exemplo, são duas coisas importantes. Primeiro, a esquerda ocupar o parlamento, aumentar agora de novo no parlamento, né? A esquerda que realmente tem uma coerência política, tal, né? Então, eu acho que a gente não pode fazer aliança com qualquer um, da gente estar justamente com esses caras que a gente enfrenta tanto na vida, então a gente precisa ter essa coerência política, né? E a gente fazer esse enfrentamento também, porque à medida que a gente fala da esquerda lá, por exemplo, quando a gente tem um funcionário da Caixa em qualquer casa legislativa dessa, então a gente está cada vez mais colocando a importância da Caixa Econômica. Da mesma forma que a gente bota parlamentares de esquerda dentro dessas casas políticas, a gente precisa demonstrar o que é ser de esquerda, né? Então, aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo nessa resposta, assim, o que aconteceu na Venezuela. Eu não estou dizendo que eu tenho algum tipo de crítica ao Hugo Chávez, não, falecido Hugo Chávez, né? Eu tinha alguma crítica ao Hugo Chávez. Mas precisamos entender o que o Hugo Chávez fez na Venezuela. E olha que a Venezuela não é um Brasil. O Brasil foi a 6ª economia desse planeta, né? Já foi a 6ª economia desse planeta. E a Venezuela é um lugar extremamente restrito, né? Com a economia 97% baseada em petróleo, não diversificou a economia. Eu acho que o grande erro dos venezuelanos aí, no caso Hugo Chávez, o Maduro, que não chega nem aos pés de Hugo Chávez, foi justamente não fazer essa diversificação da economia. Mas quando o Hugo Chávez adentra o poder, ele não tinha maioria no parlamento, né? Então, ele tinha que fazer o quê? Ele precisava se reorganizar, precisava discutir com um com o outro, fazer a política ali. Mas sabe o que é que o Hugo Chávez fez? Ele arregaçou as mangas e ele foi construir o que chamou de círculos bolivarianos. Então, ele foi conversar com a massa popular nos guetos, nas vilas e nas favelas. Então, foi fazer a organização de base. Então, organizou, conscientizou essa população. Resultado, na outra eleição, Hugo Chávez ele se reelege, muito grande de votos, e ele consegue maioria no parlamento através dessa conscientização que foi feita. Então, a Venezuela, quando tenta o golpe na Venezuela, tinha povo na rua, tinha também toda uma articulação com as Forças Armadas, que foi fundamental. E a gente também tem que a gente tem que botar pessoas progressistas nas Forças Armadas também. A gente precisa fazer essa organização e a gente precisa fazer essa organização de mobilização, né, com movimentos sociais, movimento de trabalhadoras e trabalhadores, né, e fazer com que essas pessoas entendam o que é a política de esquerda e como se fazer política de esquerda. Com isso, aí a gente consegue conscientizando, principalmente com algo que a gente sempre defende aqui, né? Paulo Freire dizia sempre, né? Então, a educação ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, a gente precisa organizar as pessoas através de processo educativo e pedagógico, né, para entender o que é política de esquerda, o que é ser de esquerda. As pessoas precisam entender que existe uma diferença muito grande. Hoje muita gente diz, ninguém sabe o que é direita, esquerda, tudo é igual. Não. A política de esquerda continua a mesma, pessoal. Quem está na esquerda defende trabalhadoras e trabalhadores, defende os mais pobres, defende movimentos sociais, então defende as lutas contínuas, né? A luta de classe. Quem está à direita defende quem? Defende as grandes empresas, defende a concentração de renda, defende o agronegócio, né? Então, é uma diferença muito grande, defende aquela política de capital. Então,
é isso que a gente tem que deixar bem claro. Eu acho que a gente precisa, primeiro, de novo, a gente se reencontrar com essa base popular, fazer formação dessa base popular e utilizar a mídia, né? Utilizar a mídia para a gente divulgar, né, esses conceitos de esquerdas e o que as práticas de esquerdas têm feito, né, em benefício dessa maioria absoluta das pessoas, como, por exemplo, essa renda emergencial, que foi uma política de esquerda e que Bolsonaro está crescendo em relação a isso. É um negócio inacreditável. A assistência emergencial é uma política de esquerda e Bolsonaro cresce em cima dela, que ele se contrapunha a isso. Então, a gente precisa ressignificar o que é ser de esquerda e a gente precisa trabalhar o que eles estão trabalhando. Bolsonaro se elegeu, sabe o quê? Com fake news. Ele se elegeu com fake news e a gente não teve a capacidade da gente trabalhar as mídias sociais, né, para que a gente pudesse combater essas fake news de Bolsonaro. Então, eu acho que é isso, se ressignificar como esquerda e trabalhar muito forte aí essa comunicação para que as pessoas entendam que a verdadeira política nesse país ela é feita pela esquerda. Pronto. Algo mais? Acho que contempla a pergunta do colega, ou da colega, que não saiu o nome aqui. Mas o que a gente percebe também é o seguinte, Marco, a respeito do que você falou do crescimento do presidente, que não fez nada, foi contra o que terminou sendo feito, e ele arrecada o bônus e o louro desse negócio. Eu acho assim que tem muito a ver com eu não acho que está nas grandes cidades esse crescimento, nas capitais ou até nas regiões mais, nos guetos, nas regiões mais pobres. Eu acho que houve um processo de empobrecimento político ou de perda de espaço da população em detrimento dos políticos de direita do interior, porque você não vê no interior um vereador sequer de esquerda, mas um prefeito piorou. Eu acho que é nessa região que se verifica o maior percentual de crescimento de Bolsonaro. Não seria mais ou menos essa interiorização ou essa desinformação atacando muito mais o interior do que as grandes cidades? É isso. Ô Paulo, a gente precisa fazer uma discussão aqui, que a gente está entre a gente aqui, você, eu sei que é um cara de esquerda, a gente precisa ressignificar isso também. O grande problema é que a gente que faz essa política de esquerda, a gente acabou entrando nesse modelo tradicional de fazer política que a direita fez. Por exemplo, você tem um governador aqui, Rui Costa, né, que a gente não pode dizer que o Rui Costa pratica uma política de esquerda, a gente não pode dizer, eu acho que ninguém aqui vai dizer que o Rui Costa pratica uma política de esquerda. O governo do estado da Bahia, que é um governo do PT, ele hoje está subordinado a uma política muito, muito ruim, que é a política de Otto Alencar, de João Leão, de Mário Negromonte, de Coronel. Quem era que estava na Casa Civil do governador Rui Costa? Bruno Dauster, alto executivo da OAS. Né? Você viu aí o esquema de desvio de dinheiro público dos respiradores. Né? Eu estava outro dia no debate, aí a Fabíola Mansur falou assim, não, mas isso foi calote das empresas, das grandes empresas, deram calote e tal. Pessoal, aí eu perguntei, poxa, você não acredita em Chapeuzinho Vermelho nem em Cinderela, não é isso, Fabíola? Porque o que é que aconteceu aí? Inclusive, eu investiguei muito isso, pessoal. Né? A gente é vereador, mas a gente investiga tudo, porque também os respiradores vinham para Salvador. Então, o que foi que aconteceu? Quando aquele ministro lá de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, né, que é o Ciência e Tecnologia, o astronauta, ele foi do ITA. Então, a base de assessoria dele toda é do ITA. Então, quando estava estourando a pandemia lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, então, o que foi que aconteceu? Né? Eles sabiam que o central dessa pandemia seriam os respiradores. Então, as pessoas estavam buscando respiradores como se fosse... Né? Então, ele pediu que a base de assessoria do ITA procurasse Fasano, que era um engenheiro que também foi do ITA, para ele desenvolver um projeto de respirador para o Brasil, ia se chamar Respira Brasil. Então, desenvolveu isso. Ele desenvolveu, e ele começou em fevereiro, né, que ele foi demandado, e aí em abril ele acabou apresentando o projeto. Era um projeto de R$2.000 só, né? Pô, já pensou um respirador de R$2.000 que ia para o mercado através de R$5.000. E aí eles foram conversar com a Bioenergy. Bioenergy é uma empresa que ia botar na linha de produção. A Bioenergy tinha um CEO, que eu não me esqueço o nome,
José alguma coisa. Esse cara também estava lá respondendo lá esquema de Lava Jato, desvio de dinheiro público também. Então, pronto. Então, foi o que aconteceu. As aves de rapina aqui do governo, por exemplo, o João Leão, ele botou logo um cara chamado Kleber Isaac para ser um intermediário para procurar a Bioenergia. E também Rui Costa e Bruno Dauster encaminhou um chamado Delanto. Então, eles foram para lá, né, para conversar com o cara da Bioenergia. Aí o cara da Bioenergia disse o seguinte, olha, para o esquema, a gente vai contratar uma quartelizada, que foi a Hemp. Então, a Hempcare é uma empresa de importação e exportação, e dizer que ia importar os respiradores da China a 165 mil. Detalhe, o respirador mais caro da China é 142 mil reais. E não tem necessidade, 30 mil, 40 mil, já tem um respirador de qualidade aqui. Então, aí eles fizeram todo o esquema assim, mas eles iam entregar esses respiradores de 5 mil reais da Hemp, que foi produzido pela Bioenergia, que era o Respira Brasil, né? Só que o que aconteceu? Esse Respira Brasil, né, não funcionou porque a junta médica, quando analisou ele, disse que ele não servia para o Covid-19, então não ia servir para o Covid-19. Então, como não ia servir, eles não botaram a linha de produção, então nem eles tiveram para entregar, que seria um valor com valor... a gente, inclusive, houve um estudo, um superfaturamento de 3.200%. Então, o que aconteceu? Essa mulher já tinha distribuído o dinheiro. Então, quando ela foi presa, a dona da Hempcare, ela fez a delação. Na delação, ela falou, olha, Kleber Isaac, indicado por João Leão, já dei 3 milhões. Eu já dei 9 milhões adelanto, indicado por Bruno Dauster. Já tem um dinheiro meu que eu tirei, já tem o dinheiro da Bioenergia, tem o dinheiro da empresa lá na China. Então, pessoal, um grande esquema de desvio de dinheiro público, né? Em plena pandemia, em que as pessoas estavam morrendo aí. Então, se a gente não entender que a gente não pode entrar nesse política, pessoal. Então, a esquerda não pode entrar nessas alianças. Você vai no interior aí, uma vergonha, Menezes. Menezes, que é uma pessoa que acompanha muito, você vê nesses lugares aí o PT praticando a mesma política dessa pessoa de direita, comprando voto e aí comprando lideranças, né? Então, pessoas que eram do DEM, hoje adentram o PCdoB, o PT. Então, a gente não pode, bicho, perder esse espaço da política. A gente não pode abrir mão desses princípios, entendeu? Sabe por quê? Porque, senão, essas pessoas vão se organizando aí pelo interior. Então, a pessoa que está no PT, que a gente de esquerda, é uma pessoa de direita, se elege e vai praticar a política de direita lá dentro. Então, a gente precisa se significar a esquerda. A gente precisa voltar a construir aquela esquerda com princípios, aquela esquerda que tem a ética socialista na cabeça, aquela esquerda que não abre mão, né, de uma coerência política na política. Então, o grande problema hoje, Paulinho, eu sei que você, Paulinho, é um cara extremamente coerente, um cara muito sério, eu assino embaixo isso, Menezes aqui, tem muita gente aqui que eu sei que é da política de esquerda, a gente não pode perder esses princípios. Por exemplo, se eu não tivesse princípios, hoje eu estaria muito bem naquela Câmara, obrigado. Eu estaria fazendo uma campanha aí milionária agora, né? Então, assim, a gente não pode abrir mão disso, pessoal. Isso é muito valioso para a gente. Isso foi o que projetou cada vez mais e fortaleceu a base do PT, muita coerência política, né? Então, isso que vem acontecendo no interior, vem, inclusive, aumentando a direita, e aí essa direita vem aumentando pelo fortalecimento, inclusive, de um governo de esquerda, porque toda a estrutura, você já viu a estrutura que o PSD tem no governo de esquerda, no governo do PT? Então, é uma estrutura monstruosa, né? Todos os grandes cargos aqui são ocupados por essa direita carlista, aí de Otto Alencar, João Leão, Mário Negro Monte, agora Coronel, que chega, o grande Coronel. Então, Marcão, esses caras vão a política. Agora, para finalizar, a base evangélica também, né? Uma base evangélica eu posso fazer uma observação? Só para finalizar, e a base evangélica que cresce é muito perigosa, pessoal, né? Porque esses caras são vendedores da fé, né? Então são os caras que estão destruindo a política nesse país também. Vai lá, ministro. Marcão, Paulo, eu posso fazer uma observação? Claro, meu amigo, claro. Veja bem, colocando a questão, ou na questão, uma palavra que eu gosto de usar muito, que é complexidade. Não podemos ver com simplismo as coisas que acontecem aí. Eu acho muito importante que você fale na coerência de princípios da manutenção, mas também eu vejo que isso só não é suficiente. Nós precisamos agregar
nessa luta, né, que tem muito de passos táticos, mas pouco de estratégico. E quando eu falo de estratégia, eu lembro de Pareto. Vocês conhecem bem Vilfredo Pareto, foi um estatístico italiano que ele criou um raciocínio transformado em lei administrativa do 80-20. Tudo que nós temos, eu entendo, são sintomas. Agora, como é que a esquerda, as forças progressistas, têm enfrentado essas questões? De forma tradicional e de forma pouco eficiente. Nós não vemos, assim, de forma constante, avaliações sobre o papel da imprensa para destruir as forças progressistas. Inclusive, os evangélicos, eles notaram isso muito bem. Hoje, o grande carro-chefe dos evangélicos se chama Igreja Universal, através da sua Rede Record, e todo evangélico, todo pastor, ele procura ter uma rede de rádio para transformar as ideias das pessoas. Então, a forma como as esquerdas está enfrentando esse caudal, esse rio caudaloso do conservadorismo, está muito desigual, desproporcional. Quando você fala, por exemplo, precisamos retornar às nossas lutas, tal, mas não podemos retornar de forma tradicional. Bolsonaro, você citou aí, uma realidade, ganha essa eleição com fake news, utilizando um tipo de mídia que nós não conseguimos enfrentar porque houve muito dinheiro, muito investimento de empresários nessa luta que se tornou desigual. Então, eu acho que as esquerdas devem voltar a sua atenção mais para essa questão de comunicação. Se nós não tivermos essa atenção, nós vamos ter constantemente dificuldade pela frente. Eu vou citar o caso, por exemplo, de Lula. Até hoje, não, apesar de o PSOL colocasse muitas questões com relação a Lula, até hoje não se comprovou, ou provou que Lula teve dinheiro no exterior, guardou dinheiro num colchão, guardou dinheiro na cueca. Eu, inclusive, fui no apartamento pelo qual Lula foi condenado, e aquilo é uma farsa. E a imprensa foi que cuidou disso. Os jornalistas tradicionais, Arnaldo Jabbour, Eliane Cantanhede, sei lá, um monte de grandes nomes da imprensa, que eu vejo até alguns agenciados pela CIA para fazer esse trabalho. O Boulos, do PSOL, recentemente, num trabalho em São Paulo, numa entrevista, perguntou a Eliane Cantanhede o que é que ela tinha contra o PT. Eu acho que a Eliane Cantanhede é uma agente da CIA, porque não é possível, com tantas evidências, uma carreta, um jumbo de crimes praticados por Bolsonaro e sua família mafiosa, e essas questões não são levantadas, porque a imprensa não aceita isso. A imprensa ainda domina o nosso cenário. A imprensa, nossa, é a grande educadora que nós temos nesse país. Então, eu acho, esse raciocínio a gente poderia aprofundar e levar um tempo conversando, que as esquerdas precisam ter mais atenção com relação à força da imprensa, das mídias, na formação ou deformação das pessoas. Inclusive, hoje, pegando aqui umas revistas antigas, eu estava vendo uma área em que a esquerda está sendo muito competente, que está sendo a da comunicação. Eu peguei umas fotos de Lula em capa de Veja, nossa, são coisas duras. Até hoje, nós não temos uma marca de Bolsonaro com o zilão de atrocidades que ele já cometeu nesse país. Nós não temos continuamos chamando Bolsonaro pelo nome social, educado, ético. Não. Bolsonaro tem que ser chamado de ecocida, de necrocida, de assassino, de homicida coletivo, tá certo? De besta do apocalipse. Tem que colocar essas imagens para o povo entender. Então, fechando, nós precisamos, enquanto forças progressistas, trabalhar de forma mais coerente, mais consistente, mais inteligente e competente a questão de comunicação.
Caso contrário, nós vamos ter derrotas. Vejamos o caso da Bolívia, né? O Evo lá foi praticamente trucidado, de repente se retorna, ganhando a eleição lá, tá certo? E a gente precisa fazer isso também. Agora, dominando essa questão, essa força descomunal que se chama imprensa. Nós precisamos ter um trânsito forte, seguro, inteligente e competente nessa área de mídia e de imagens. Ok? Pode concluir, Menezes. Obrigado. É isso aí. É a imprensa que a gente precisa trabalhar, tá certo? Eu creio que o PSOL, o PT, o PCdoB, PSB, não sei, PDT, não sei, né? Mas essas forças precisam fazer uma lei de telecomunicações para tirar essa arma poderosa que a direita sempre tem privilégio. Aqui na Bahia, quem é a empresa que tem a maior audiência? É da família ACM. Então, a gente tem praticamente um prefeito sendo eleito aí pela força da mídia. Não é pelo mérito, é pela consciência política. Então, a esquerda precisa, Clareza, fazer uma nova lei de telecomunicações, impedindo que políticos tenham emissoras de rádio, de TV, de jornal e por aí afora. Valeu, Menezes. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Eu queria aproveitar eu posso aproveitar e falar em cima desse destaque aí, Paulinho? Pode, claro. A palavra é sua. Viu? Temos poucos minutos daqui para frente. Deixa eu dizer uma coisa importante aí, viu, Menezes, que você falou aí. Por exemplo, você falou aí uma coisa importantíssima, né? A democratização dos meios de comunicação. É isso que eu estou dizendo, Menezes, que a gente precisa fazer uma autocrítica que nós fizemos. Por exemplo, não só a Rede Record agora, mas a Rede Globo também sempre foi uma das grandes destruidoras, né, de projetos políticos de esquerda. E aí, eu não sei se você se lembra, foi no próprio governo Lula que venceu a concessão da Rede Globo, por exemplo, de várias outras redes e tal. Naquele momento ali, o Intervozes, né, existia um grupo nacional, Intervozes, que discutia a democratização dos meios de comunicação. E aí, o nosso companheiro na época, né, José, não precisamos ter nossa televisão, não precisamos democratizar, não, a gente já tem nossa televisão, que é a Rede Globo. Ele imaginava na cabeça, imagine, né? Ele imaginava que, por não cobrar a dívida monstruosa, bilionária da Rede Globo, né, que fazia, que não pagava os impostos, e também porque 60% do valor da comunicação é para a Rede Globo, ele achava que a Rede Globo ia ficar mansa, ia ficar disponível, né, tá, para o PT, que foi um grande erro. Então, naquele momento ali, Menezes, é isso aí justamente. Agora é muito mais difícil, porque quem está dominando é a direitona lá, né? Mas naquele momento era para a gente abrir uma discussão da democratização dos meios de comunicação. Essa concessão de mais 30 anos não deveria ser para a Globo, da mesma forma como sempre foi aí colocado pela direita. Então, a gente perdeu naquele momento ali uma oportunidade de fazer isso que você falou aí, a democratização dos meios de comunicação. Tiveram outros pontos fundamentais também, quando a gente esteve no poder, da gente fazer enfrentamento. Por exemplo, reforma agrária. Imagine, qual foi o movimento principal na eleição do governo Lula, do governo de esquerda? O movimento sem terra. Né? Então, a gente não fez a reforma agrária, que já foi acontecer nos Estados Unidos, na Europa, tal. A gente não fez reforma agrária. A gente não fez... Marcão, me permita uma observação. Só para finalizar. Já que você citou... Não, só para finalizar. A gente não fez a reforma política, inclusive Dilma, que foi eleita democraticamente, tomou um grande golpe, porque a gente não fez a reforma política que queria fazer. A gente não democratizou os meios de comunicação, a gente não fez a taxação das grandes fortunas, a gente não abriu um processo de rico voltar a pagar imposto de renda, que foi tirado por Fernando Henrique, e a gente não discutiu algo que estava no livrinho azul do PT quando eu estava lá, a auditoria da dívida pública. Se a gente não enfrenta essa burguesia de alguma forma, se a gente não organiza a base popular, se a gente não organiza a base de trabalhadores e trabalhadores, no que se chama luta de classe, que era defendida por marxista-leninista, eu que sou marxista-leninista, né? Então, se a gente não faz a luta de classe, a gente concilia, então quem é que ganha? É a grande burguesia, né? Então, a gente não fazer esses enfrentamentos faz com que essa burguesia ela se fortaleça cada vez mais e ela aumente. Por exemplo, os evangélicos, se agora, não sei se você... O único partido no meio de 34 partidos que foi contra a anistia bilionária dos mercadores de fé das igrejas
foi o PSOL, o único partido que votou contra. Então, fortalecer o quê? A anistia bilionária fortalece esses mercadores da fé, esses conservadores da igreja evangélica bolsonarista, que cada vez mais aumenta. Então, se a gente não se organizar, se reorganizar para fazer esses enfrentamentos, a gente não avança, entendeu? Pode falar. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu concordo com você, em parte, mas colocando novamente a palavra complexidade. Maioria parlamentar. Você citou Chaves, por exemplo, na Venezuela. Ele conseguiu aqueles avanços lá porque ele conseguiu maioria parlamentar nas duas casas. Eu vou trazer um outro dado aqui, que eu me tornei um leitor, digamos, grande de Nelson Mandela. Mandela conseguiu aquelas mudanças lá na África do Sul porque ele conseguiu maioria parlamentar. Caso não, ele iria ser presidente com um Congresso todo branco, com a justiça toda branca. Ele fez uma nova Constituição. E aqui no Brasil, o que é que nós tivemos? Em 2003, quando o Lula foi eleito, num Congresso de 513, se elegeu 91 parlamentares, deputados federais. O Senado, com 81, o PT elegeu 14. Nunca o PT teve o que o DEM está tendo agora, presidência nas duas casas. O PT nunca teve presidente de Senado. Eu não estou fazendo defesa do PT, até porque eu não sou petista, estou fazendo defesa da lógica política. Então, eu entendo que nós precisamos ter essa clareza. E o que é que Pareto diz? O que é que ele orienta? Quais são os pontos fundamentais para essa aberração que nós estamos vivendo no país hoje? A imprensa tem uma força muito grande. Não é à toa que Hitler tinha como um homem forte dele o Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda. Então, a mídia tem uma força muito grande, porque é o oxigênio da vida social. O cidadão moderno, ele vive com o oxigênio que a imprensa lhe fornece, com as informações. Então, eu acho que, nesse esquema, nós precisamos, enquanto esquerda, enquanto força progressista, priorizar a força da comunicação no seio da nossa sociedade. Caso contrário, nossas lutas terão muitas dificuldades pela frente, ok? Mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, não, mas Menezes. assim, mas só uma coisinha rápida, mas é justamente o que eu falei aqui, tá vendo? Você falou que é a comunicação, você falou de Goebbels, né? Então, assim, a comunicação. Então, a gente teve a oportunidade de fazer a democratização de comunicação, a gente não fez. E a outra coisa que você falou, citando agora você viu, né? Lá na Bolívia, a esquerda ganhou, né? O indicado lá como é o nome dele? Evo Morales ganhou, maioria no Congresso, no Senado e também no Parlamento, tem maioria. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, velho, como é que eles conseguiram isso, Mendes? Fazendo discussão com a base popular. Quando o Lula assume o poder, a esquerda assume o poder, ela se distancia do movimento social, do movimento de trabalhadores e trabalhadores. A gente tinha que arregaçar as mangas e construir esse movimento popular, esse movimento social, e aí, na próxima, aconteceu o que aconteceu com o Evo Morales. Ele construiu essa base popular e teve maioria quando ele foi eleito de novo, porque ele arregaçou as mangas e construiu os círculos bolivarianos, entendeu? A gente não, a gente fez uma aliança de classe e a gente abandonou o movimento social. É isso que a gente precisa refazer, só isso. Isso, positivo. Deixa eu dar um exemplo. Se lembra de Suplicy? Suplicy lutava pela renda mínima, lutou muito pela renda mínima. Lula só quis o Bolsa Família. Se a gente fizesse renda mínima, ia ser a maior redução de pobreza desse país, da história desse país. A gente não implementou a renda mínima, mas só se resumiu a implementar. Então, queira ou não queira, o povão teve migalhas, entendeu? E a gente podia ter essa renda mínima. É isso que a gente precisa lutar, né? A gente precisa lutar para que o povão, ele, de alguma forma, se sinta representado. Bolsonaro está nadando aí em águas mansas, todo mundo achando que essa ajuda emergencial é dele, não é, né? É do Congresso. Microfone, Paulo. A gente tem vontade, combustível, motivo e sei lá, aquela coisa de botar tudo isso para fora, mas, infelizmente, nosso tempo não permite. E isso é assunto, Marcão e Menezes e demais, para um dia, e eu acho que não dá ainda, né? Mas é bom a gente exercitar, voltar, né? Tá lembrando sempre todas
esse trajeto que deu certo, do que não deu, fazer essa meia-culpa, embora não sejamos culpados, mas é importante a gente saber que no nosso meio tem, né, esse nível de debate, é bom que a gente capta muita coisa que estava até meio adormecida, não só aqui no Brasil, como coisas que acontecem nos nossos vizinhos, etc, etc. Mas resta-nos agora agradecer e dizer que Menezes enriqueceu nossa conversa, Marcão, como o grande anfitrião da noite, foi brilhante, como sempre. Se deixar esse homem falar, vai embora. E queremos lhe dizer, Marcão, que você mora na nossa casa, no nosso coração, e que agradecemos pela sua gentileza, mais uma vez, agradecemos. E passa a palavra só para Carlão finalizar, mas obrigado. Eu tenho certeza que aprendemos e aquecemos muito nossas mentes hoje com tanta conversa boa aí. Viu? Um abraço para todos. Carlão, só para fechar o protocolo. Marcos, agradecendo, né, o seu tempo, né, sua disponibilidade. Eu acho que foi enriquecedor. Eu mesmo tinha muita curiosidade de saber mais sobre a Câmara e como as coisas funcionam. Eu acho que ainda temos mais espaço para isso. Então, a gente fica aí disponível quando você precisar de espaço, sabe que conta aqui com a gente. Precisamos de representantes com bancários que nos ajudem nesse processo. Eu queria também agradecer a todo mundo aqui presente, dizer que, aproveitar, dar uma chamadazinha aí com relação nós estamos com o canal aberto com a Superintendência aqui de Salvador, gente. Então, ocorrências, qualquer coisa que fuja, né, eu sei que tudo está fugindo do lugar comum, mas qualquer coisa que fuja demais, né, níveis de exigência, coisas que estejam comprometendo a saúde de vocês, eu quero que vocês me busquem no WhatsApp, em ligação, né? Eu também estou na realidade com vocês, estou na luta, mas eu tenho esse canal aberto, né? Toda a GCF tem esse canal aberto, então contem comigo, me liguem, certo? Vamos vencer esse processo aí. Nós precisamos fazer esse papel de agente do governo federal, né? Nas políticas públicas, mas precisamos também ter o respeito da Caixa com relação ao nosso trabalho, tá? Então, nós precisamos ter vai junto até com a fala de Marcos, nós precisamos ter uma liderança que participe do processo nas agências, né? Isso aí não precisa ser nada da GCF, nem a PCF, qualquer empregado, então, assim, que atue nas agências e que crie esse elo, porque desse jeito a gente não vai conseguir vencer em nenhum processo, nenhuma eleição e nenhuma das nossas necessidades. Agradecer a todo mundo aí, desejar uma boa noite. O papel dos delegados, né, Carlão? O papel dos delegados sindicais, eu acho que esses delegados sindicais ele precisa ter uma formação no sindicato e, depois dessa formação, eles fazerem o trabalho, né, no local de trabalho, fazer o papel político no local de trabalho, fazer a organização, reunião sempre com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa ressignificar isso. Esse papel é fundamental. Agora, sim, ó, tem muita coisa boa lá na Bolívia, fiquei extremamente feliz com o que aconteceu na Bolívia. Então, existe uma ascensão da esquerda. Por exemplo, Edmilson Rodrigues está com quase 40% lá em Belém do Pará, do PSOL. Você viu que Boulos chegou a terceiro lugar, já aumentou mais um ponto, está em 13%. Então, de qualquer forma, esse enfrentamento, essa coerência faz com que as pessoas comecem a entender o que significa essa direita e ressignifique essa esquerda, né? Então, eu queria agradecer imensamente aí, Carlão, muito obrigado, né, por essa abertura. A gente está carente aqui de debates aqui, então a GCF, parabéns pela GCF. Espero que a PCF também, a EA, parece que colocou aqui, a importância que tem da gente adentrar companheiros e companheiras de luta nessas casas legislativas e dizer assim que vocês saem na frente aqui, viu? Com certeza, a GCF daqui é extremamente progressista, né? Então, queria mandar um abraço a todas as pessoas aí, vários colegas e colegas que ficaram aqui com a gente até agora, né? E queria mandar um beijo aí para o pessoal da Cicoc também, que está aqui, né? Rafa, né? O grande Edson Espínola, nossa companheira Aldinha, que eu vi que entrar aí, eu não vi agora. Dá para botar assim o geral aí, para a gente ver a galera nossa aqui, para não ficar tirar do geral, para a gente ver a galera toda. Então, tem a Aldinha também. A gente boa, né? Participou disso aqui, galera, né? Às vezes a pessoa também está cansada, viu, Paulo? Eu acho que não entrou demais, porque
trabalho na pandemia da Caixa está cansando muitas pessoas. É né? verdade. Aqui, né, Teve gente que entrou e participação. saiu, teve uma rotatividade aí também, eu observei daqui. Valeu, muito obrigado, O importante Paulinho. Aí, é a ideia. Érico, viu? cadê Érico? Está aí ainda? Obrigado, Érico. Érico, né, um parceiro muito grande, Érico. Muito obrigado, Érico, aí pelo convite também. Conte conosco, Marcão. Viu? Tamo juntos, galera. abraço. Valeu, gente. Só finalizando, peraí, Paulinho. Galera, acompanha as redes sociais que a gente, a partir dessa semana até a data das eleições, a gente vai denunciar vários esquemas desse prefeito aí, canalha que está aí, viu? A gente vai desgastar ele, aí vocês vão multiplicando nas redes sociais aí, vão fortalecendo que a gente fez uma investigação aí, descobriu um bocado de coisa contra esse prefeito, e aí agora a gente vai começar a denunciar, tá bom, galera? Beleza. Valeu, gente. Abraço, boa noite. Viu? Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, um abraço, Marcão. Boa sorte. Valeu, galera. Boa noite, um abraço. Valeu, obrigado, Edson. Um abraço. Marcão, meu Rogério, velho, obrigado. segura, meu irmão. Tô torcendo por você, viu? Grande Cássio, tamo junto, Cássio. Valeu, meu velho. Um abraço. Valeu, um abraço.